Olá, nós vamos resolver o exercício. Um tubo admite água em um reservatório com uma vazão de 20 litros por segundo. No mesmo reservatório é trazido óleo por outro tubo com vazão de 10 litros por segundo. A mistura homogênea formada é descarregada por um tubo cuja seção tem área de 30 cm². Determinar a massa específica da mistura no tubo de descarga e a sua velocidade. Então a gente tem aqui o óleo entrando, a água entrando e a mistura dos dois saindo aqui por este outro tubo. Temos como dados as massas específicas, tanto da água quanto do óleo. Então, primeiramente, vamos pensar nas equações que a gente pode usar para resolver esse problema, para calcular a massa específica da mistura e a velocidade. Então, a gente tem que procurar equações que envolvam estas quantidades, né? E uma equação que envolve essas quantidades é a equação da conservação da massa. Então, a gente pode escrever a vazão em massa do óleo, né? Vamos chamar isso daqui de vazão do óleo, vazão em massa do óleo, QM do óleo, mais a vazão em massa da água é igual a vazão em massa da mistura. A gente pode escrever isso daqui usando a relação, né? Que a vazão em massa é igual a ρ vezes a vazão volumétrica. Então, ρ do óleo vezes a vazão do óleo mais o ρ da água vezes a vazão volumétrica da água é igual a ρ da mistura vezes a vazão volumétrica da mistura. Analisando agora o que a gente conhece e o que a gente não conhece dessa equação, com os dados, né, de entrada a gente conhece o ρ do óleo, o ρ da água, a vazão volumétrica do óleo, a vazão volumétrica da água. Nós não conhecemos o ρ da mistura, que é uma das coisas que é pedida para a gente calcular. E a gente não conhece também a vazão volumétrica da mistura. Então a gente tem duas equações, a gente tem duas incógnitas, né, em uma equação. Então a gente não consegue ainda resolver esse problema matematicamente, né? Então a gente precisa de pelo menos mais uma equação envolvendo uma dessas incógnitas aqui. E a gente pode escrever uma relação levando em consideração que o óleo e a água são líquidos. Logo, a mistura vai ser líquida. Então, neste caso, a equação da continuidade, né, a gente pode, né, lembrando, né, a equação da continuidade, quando a gente tem líquidos, a gente pode escrever que a vazão volumétrica do óleo mais a vazão volumétrica da água é igual à vazão volumétrica da mistura. Então, no caso dos gases, a gente não pode escrever assim, né? Nos gases só é válida essa primeira equação aqui da conservação da massa. Mas como a gente tem os líquidos são fluidos incompressíveis, a gente pode escrever essa segunda equação aqui. Conhecemos a vazão volumétrica do óleo, conhecemos a vazão volumétrica da água, não conhecemos a vazão volumétrica da mistura. Então, nós temos agora duas equações e duas incógnitas, né? Que é o ρ da mistura e a vazão da mistura, que está nessa equação e nessa equação, mas é a mesma incógnita. Então, a gente pode calcular como estratégia de cálculo, né? Primeiramente, esse Q da mistura, e depois, né, a gente substitui esse Q da mistura na primeira equação e a gente calcula, então, o nosso segundo cálculo será o ρ da mistura. Então, com isso, a gente resolve, né, essa primeira parte aqui, né, determina a massa específica. Uma vez que a gente tenha determinado essa massa específica na saída aqui, né, da mistura, a gente deve calcular a velocidade. E aí a gente pode usar, né, a equação da definição da vazão volumétrica, porque essa equação ela envolve a velocidade. Então, esta equação é a vazão da mistura
vai ser igual a velocidade da mistura. Vamos usar o índice aqui, MIST, né? Vai ser igual a velocidade da mistura vezes a área, né? Já que aqui é seção 3, vamos chamar essa área de A3. Essa área A3, a gente conhece ela é dada do problema, 30 centímetros quadrados. A gente conhece, né, do cálculo anterior, a vazão da mistura, e a gente não conhece a velocidade. Então a gente pode calcular a velocidade com essa equação. Seria o nosso terceiro cálculo. E aí dessa forma a gente tem como resolver o problema. Já temos uma estratégia de solução. Vamos então fazer os cálculos. Então nosso primeiro cálculo vai ser a vazão volumétrica da mistura. Então a gente sabe que a vazão volumétrica do óleo é 10 litros por segundo e da água é 20 litros por segundo. Então a gente tem 10 mais 20. Então isso daqui seria 30 litros por segundo. Seria a vazão então da mistura. Se a gente quiser transformar para o SI, a gente vai fazer aqui 30 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Isso aqui a gente pode reescrever como 3 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo. Bom, agora vamos calcular o ρ da mistura. Vamos isolar o ρ da mistura nesta equação. Então, quando a gente faz isso, a gente tem aqui o ρ da mistura, que vai ser igual ao ρ do óleo, vezes a vazão volumétrica do óleo, mais o ρ da água, vezes a vazão volumétrica da água. Tudo isso aqui dividido pela vazão volumétrica da mistura, né? A gente passa para cá dividindo. Pronto. Agora vamos substituir os valores. A gente pode deixar essas vazões aqui em litros por segundo, ou a gente pode transformar elas para metros cúbicos por segundo. O resultado numérico não vai ser alterado, porque a gente tem aqui as vazões aparecendo tanto em cima quanto embaixo, né? Tanto no numerador quanto no denominador das equações. Então, o ρ do óleo, nas unidades do SI, é 800 kg por metro cúbico. Isso é dado do problema. A vazão volumétrica do óleo, é dado do problema também, é 10 litros por segundo. Então, a gente pode fazer 10 litros por segundo, pode deixar o 10 aqui, ou pode transformar para o SI, como a gente quiser. O resultado vai ser o mesmo. Vamos transformar aqui para o SI, para a gente manter um padrão, né, de trabalho com o SI. O ρ da água é 1000, e a vazão é 20 litros por segundo, ou seja, 20 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Tudo isso daqui dividido pela vazão da mistura, que é 30 litros por segundo, né? Ou aqui no SI, né, 3 vezes 10 a menos 2, que a gente já calculou. Bom, quando a gente faz esse cálculo, a gente obtém o valor de 933, aproximadamente, né, 933 kg por metro cúbico. Então essa aqui é a massa específica da mistura. Vamos agora calcular a velocidade da mistura. Então a velocidade da mistura vai ser igual à vazão da mistura dividido pela área. A vazão da mistura a gente já calculou, né? Vai ser assim, ó. A gente vai fazer esse cálculo aqui, né? Vazão volumétrica da mistura dividido pela área A3. A gente está isolando a velocidade nessa equação. Então a vazão volumétrica da mistura é 30 litros por segundo, ou 30 vezes 10 a menos 3, ou 3 vezes 10 a menos 2, como a gente já calculou aqui, né? Dividido pelo A3. O A3 ele é 30 centímetros quadrados. Então 30. Para transformar para metro quadrado, a gente leva em consideração que 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Né? E
Como está ao quadrado, 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Então a gente vai multiplicar aqui por 10 a menos 4. Então a gente corta esse 30 com esse 30. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4 é igual a 10. Como a gente trabalhou no SI, o resultado é metros por segundo. Então, a velocidade da mistura é 10 metros por segundo. E, com este último cálculo, a gente então resolve o exercício. É isso aí, até a próxima!